crente ele espera ser arrebatado para o céu, morar no céu. A crença é: ou você vai para o céu ou você não vai. Não existe um terceiro lugar para eles: céu ou inferno. A realidade é que não existe nada, nenhum dos dois. Não existe céu para o homem, para o mortal, para o terráqueo, e nem inferno. O que existe é terra. Porque no Salmo 115, versículo 16, Deus diz: o céu são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A gente não encontra na Bíblia passagem que diz que vai morar no céu. A doutrina pregada por eles, hinos, céu, morar no céu, ir para o céu, nos levar para o céu. Jesus, quando estava com seus discípulos, o seu povo, para quem ele veio, exclusivo para quem ele veio, porque o povo de Israel é um povo escolhido, antes da fundação do mundo, predestinado. A única nação predestinada, antes da fundação do mundo. Ninguém mais, nenhum gentil, nenhum ser humano fora da nação de Israel é predestinado a ser uma nação santa, escolhida por Deus, reino sacerdotal. Mas as doutrinas, os ensinamentos que nós vemos hoje, que o predestinado é aquele que vem a Cristo, aquele que aceita Cristo. Ele foi escolhido. Então não adianta ele fugir, que ele vai ser salvo. Deus já predestinou ele à salvação. Essa é a doutrina. Mas aquele que Deus não predestinou, esse não tem chance. Não tem chance. Mesmo que ele queira ser salvo, aceitar a Cristo, ele não foi predestinado. Essa é a doutrina do presbiteriano, por assim dizer. Porque denominações tem aos montes, tem para todo gosto. Deus cria o homem do pó da terra e determina: você vai ser salvo. Não importa o que você seja. Seja criminoso, assassino, seja o pior dos piores, mas você está predestinado a ser salvo. Não pode fugir da vontade de Deus. Aquele outro coitadinho, humilde, fazedor de boas obras, este não foi predestinado. Então não adianta ele fazer nada de bom, que ele não vai ser salvo. O camarada chega numa igreja levada por um outro membro para ser salvo. Aí começa a ladainha dos homens lá na frente, no púlpito: você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você é um escolhido. Deus te ama. Comoveu a pessoa. Ele não sai de lá sem fazer a vontade dos homens, aceitar a Cristo. Porque vem aquela história: Deus te trouxe aqui, Ele quer te salvar, mas não pode. A barbaridade, Deus não pode. Deus está preso. É o homem que determina, a vontade do homem. Deus quer te salvar, mas não pode fazer nada se você não decidir, se você não aceitar. Ele te dá o livre-arbítrio. É a tua escolha, é você que determina o teu futuro, aonde você vai passar a eternidade. E o homem sai de lá aceitando a Cristo por medo.
por medo. E muitos vídeos no YouTube, né, a respeito disso. Por exemplo, eu estava num lamaçal de pecado. Deus me salvou, Deus me tirou. Deus me tirou das drogas, me tirou do crime. Deus transformou a minha vida. O cristianismo transformou a tua vida. A manipulação transforma a vida do homem, porque o cristianismo é excelente, faz um bom trabalho de boas obras para mudar o homem. É excelente, mas muda por medo, por manipulação e por medo de um lugar chamado tormento por toda a eternidade. Mas Deus te dá a chance hoje, cabe a você. Então, os piores dos piores aceitam por medo. Interessante que a Bíblia fala a respeito do apóstolo Paulo, né? No Novo Testamento, depois que Cristo ascendeu aos céus. Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, antes da conversão. Homem fariseu de fariseus, guardador da lei. Seguia as leis de Deus ao pé da letra. Falava vários idiomas. Estava em alta entre os sacerdotes. Até que apareceu Cristo, o rei dos judeus. E eles o chamavam de blasfemo porque queria ser Deus, queria ser filho de Deus. E Saulo de Tarso foi o maior perseguidor de Cristo. Detestava. A Bíblia não dá relato se ele esteve com Cristo ou não. Mas ele perseguia os discípulos depois da morte de Cristo, da ascensão de Cristo aos céus. Inclusive, participando que eles fossem açoitados, presos, mulheres, homens, não importava. Estava presente no apedrejamento de Estevão, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, segundo a Bíblia, falando a verdade dos acontecimentos desde Moisés, desde Abraão, que já estava tudo determinado até a vinda do Rei Cristo, e eles o crucificaram. Por isso ele foi apedrejado. Saulo de Tarso, então, segurava as vestes de Estevão enquanto era apedrejado. E ele não aceitou a Cristo, ele não reconheceu que Cristo era o Rei de Israel, o verdadeiro, o Filho de Deus. Ele não reconheceu. E disse: tá bom, Senhor, eu vou acreditar, eu vou crer. Não. Ele foi transformado. Deus o transformou de água em vinho, não pela vontade dele. Isso mesmo acontecerá, segundo Filipenses capítulo 2:10. Ao nome do Senhor se fará que todo o joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não é a vontade do homem que prevalece, que determina o que vai ser o seu futuro, onde ele vai passar a eternidade, mas a vontade de Deus. Para isso Deus criou o homem, para ser eterno, a eternidade, vida eterna. Qual o propósito de Deus criar para depois condenar? Divertimento nas horas vagas? Mandar a pessoa para um lago de fogo por toda a eternidade? Que Deus amor é esse? Deus criou o homem na sua onisciência,
Adão transgrediu a lei, sendo Deus onisciente. Ele permitiu que o pecado entrasse no mundo e que a procriação continuasse pecaminosa. Porque segundo Isaías 45, eu, Senhor, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Então Deus criou todas as coisas, nada foi criado fora dele, sem ele, nada. Bem, mal. Lúcifer foi criado com um propósito. Por que Deus permitiria que todas as coisas acontecessem sendo onisciente? Tudo foi um plano planejado de Deus para a criação do homem, para a vida eterna. E cristianismo não tem nada a ver com essa história, o cristianismo dos gentios. Para isso, uma nação chamada Israel foi criada desde Abraão, para que através dessa nação todo ser humano seja abençoado. O homem não é abençoado. Nada do que a pessoa faça nesta vida pode mudar o que Deus já determinou. A tua vida nesta terra pode. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode escolher o que você quiser. Esse é o livre-arbítrio aqui. Mas em relação à salvação, ao plano de Deus, Deus tem o livre-arbítrio. Só Ele tem. O homem não tem. O homem é pó. Muitos hoje tentam entender a mente do Criador. Quem criou Deus? Essas coisas todas. Coisa que o homem vai descobrir quando estiver na presença de Deus, ao som da última trombeta, depois de entrar no reino de Deus.